A chuva caía como lágrimas furiosas sobre as ruas de Lisboa quando João descobriu que seu coração não batia mais por ela, mas por ele, Miguel, o estranho de olhos verdes que acabara de colidir com sua vida em uma estação de trem lotada. No instante em que seus olhares se cruzaram, o mundo parou, e João soube, era amor, puro e aterrorizante, daqueles que destroem muralhas invisíveis. Mas naquela mesma noite, uma carta anônima chegou, ameaçando expor seu segredo à família conservadora, transformando o paraíso em pesadelo. João correu pelas calçadas escorregadias do Chiado, o coração martelando como um tambor de fado, enquanto a voz de Miguel ecoava em sua mente: eu não tenho medo de quem sou, mas e você? Ele parou sob o arco de uma rua estreita, ofegante, e ali, entre sombras úmidas e o cheiro de pastel de nata queimado, jurou que lutaria por aquele amor, custasse o que custasse. Mas o destino, cruel como as lendas antigas de Portugal, tinha outros planos, uma batida na porta de seu apartamento em Alfama, e tudo desabou. A família de João, ancorada nas tradições de uma vila no Alentejo, nunca imaginara que o filho mais velho, o herdeiro perfeito de vinhedos e silêncios familiares, pudesse amar um homem. Seu pai, Manuel, um viúvo de mãos calejadas pelo sol inclemente, via o mundo em tons de preto e branco, honra acima de tudo, casamento com a vizinha Ana como o selo de uma vida reta. A mãe, falecida há anos, deixara um vazio que João preenchia com sorrisos forçados e noites insones. Eram eles quem tramavam o noivado, ignorantes do fogo que ardia no peito do filho. Miguel, por sua vez, chegara a Lisboa fugindo de um passado em Porto, onde o pai, um pescador endurecido pelo Atlântico, o expulsara por um beijo roubado na praia de Matosinhos. Aos 28 anos, ele trabalhava como barista em uma cafeteria escondida no Bairro Alto, servindo cafés fortes a turistas que sonhavam com azulejos e saudades. Seu coração, marcado por cicatrizes de rejeição, batia devagar, até João entrar pela porta, pedindo um galão com um sorriso que iluminava o balcão enfumaçado. Eles se conheceram de verdade naquela colisão na estação do Rossio. João, apressado para uma reunião de família que ele detestava, tropeçara em Miguel, que carregava uma pilha de livros sobre poesia de Fernando Pessoa. Páginas voaram como confetes, e entre o guardador de rebanhos e risadas nervosas, trocaram nomes. João, como o rei, disse Miguel, e João sentiu um arrepio que não era do vento de dezembro. Dias viraram semanas de encontros clandestinos, passeios pelo Jardim da Estrela ao entardecer, onde confidenciavam medos sob as folhas outonais, jantares improvisados em tascas de moraria, dividindo bacalhau à brás e histórias de infâncias roubadas pela rigidez alheia. João contava como o pai o pressionava para herdar a quinta, casar-se e perpetuar o nome, Miguel, como a mãe, antes de partir, sussurrara que o amava apesar de tudo, mas o pai a calara para sempre. O amor crescia como era nas paredes de Alfama, intenso, sufocante, belo. Mas a carta anônima, eu sei o que você faz nas sombras, e sua família saberá, chegou como um raio. Escrita em caligrafia trêmula, sem assinatura, mas com o selo de uma igreja local, que João reconheceu como a de sua vila natal. Pânico o invadiu. Quem? Um vizinho invejoso. Ana, a noiva imposta, ferida pelo cancelamento sutil. Ele confrontou Miguel naquela noite, no terraço de um mirador com vista para o Tejo reluzente. E se eles me odiarem? E se eu perder tudo? Miguel o abraçou, o cheiro de café misturado ao sal do rio. Então perdemos juntos. Mas não podemos negar quem somos. Beijaram-se ali, sob estrelas indiferentes, selando um pacto de coragem. João decidiu, contaria à família no jantar de Natal, na casa ancestral do Alentejo, onde o vinho tinto corria como sangue de touradas antigas. A viagem de trem para sul foi um suplício. Paisagens de sobreiros e planícies douradas desfocavam pela janela, enquanto João ensaiava palavras em sua mente. Miguel ficara em Lisboa, prometendo ligar toda hora. Chegando à vila de Évora, o ar cheirava a terra vermelha e olivas maduras. A casa dos pais, uma quinta branca com azulejos azuis desbotados, pulsava com preparativos. A irmã mais nova, Teresa, de 22 anos, decorava com ramos de alecrim, sonhando com o próprio futuro heteronormativo. O jantar começou com pratos fumegantes, porco à alentejana, pão crocante, queijos locais. Manuel ergueu o copo, pelo futuro de João, que logo trará netos para esta mesa. Risos ecoaram, mas João engoliu seco. Sua mão tremia sob a toalha. Pai, eu amo alguém. Não Ana. Alguém que me faz sentir vivo de verdade. Silêncio caiu como uma cortina de ferro. Olhares se voltaram, confusos. É Miguel, prosseguiu, voz falhando. Um homem. E eu não posso mais fingir. O caos irrompeu. Manuel derrubou o copo, vinho se espalhando como ferida aberta. Monstro. Isso é pecado contra Deus e nossa terra.
Gritou, veia saltando no pescoço. Teresa chorava, dividida entre o irmão amado e a fé católica rígida. Tia Rosa, a solteirona devota, murmurou rezas, acusando demonios. João fugiu para o quarto, trancando a porta, enquanto ecos de imprecações atravessavam as paredes de adobe. Naquela noite, sozinho no quarto de infância, pôsteres de futebol desbotados nas paredes, João ligou para Miguel. Eles me odeiam. Eu odeio isso tudo. Lágrimas molhavam o travesseiro bordado pela mãe. Miguel, voz rouca de preocupação, volte para Lisboa. Nós enfrentamos juntos. Mas João, teimoso como o vinho da região, decidiu ficar. Não. Eu mostro que sou o mesmo filho. O amor não muda isso. Dias se arrastaram em tensão palpável. Manuel o ignorava, trabalhando nos vinhedos com fúria redobrada. Teresa, secretamente, deixava bilhetes. Eu te amo, irmão. Mas o pai. Ele carrega o peso da mãe. Conversas sussurradas revelaram. A mãe morrera de um coração partido, não só pela doença, mas pela rejeição velada do marido a qualquer diferença. João via ecos de si nela. Então, o primeiro vislumbre de mudança, uma manhã chuvosa, Manuel o chamou ao celeiro. Porquê, filho? Porque nos envergonhar. João, olhos firmes, não é vergonha, pai. É verdade. Miguel me ensinou a amar sem medo, como você amou a mãe, mesmo com as brigas. Manuel baixou a cabeça, recordando. Eu o perdi porque não disse eu te amo o suficiente. Mas isso é contra tudo. Um abraço hesitante, breve como um raio de sol, mas real. De volta a Lisboa, João e Miguel reconstruíam. Passeios no Parque Eduardo VII, mãos dadas escondidas em bolsos. Mas a carta anônima voltara, outra, com foto borrada deles beijando no miradouro. Para ou todos saberão. Pavor renovado. Quem? Investigando, João descobriu pistas. O selo da igreja era de um padre local, amigo do pai, mas não ele. Suspeita caiu sobre Ana, que sumira desde o anúncio. Conflito escalou quando Miguel recebeu uma ligação. Seu pai, do Porto, ouvira rumores via rede de pescadores e ameaçava vir a Lisboa. Você é uma desgraça para o nome da família. Miguel, ferido, questionou João. E se nosso amor só traz dor? Talvez devêssemos parar. Primeira rachadura, uma briga feia no apartamento, pratos quebrados metaforicamente em palavras cortantes. João gritou. Eu arrisquei tudo por nós. Miguel saiu porta afora, para a noite chuvosa. Sozinho, João afundou em depressão, vagando pelas ruas de Belém, pastéis intocados na mão. Ali, no mosteiro silencioso, orou não a Deus, mas ao espírito da mãe, me dê força. Um telefonema de Teresa, pai está doente. Venha. Correndo de volta ao Alentejo, encontrou Manuel acamado, febre alta de uma infecção nos pulmões, agravada pelo estresse. No leito, Manuel confessou, eu enviei as cartas. Não por ódio, filho, mas por medo. Medo de te perder como perdi ela. Achei que te salvaria forçando o casamento com Ana. Choque, o pai, não um estranho, era o autor das ameaças. Lágrimas compartilhadas, perdão frágil. Eu te amo, João. Mesmo assim. Mas o perdão veio tarde. Naquela noite, uma tempestade violenta atingiu a vila, e Manuel sofreu um derrame. João velou o pai, mãos unidas em prece. Miguel chegou de trem, exausto, e eles se reconciliaram no cemitério antigo, sob ciprestes chorosos. Perdão por duvidar, murmurou Miguel. Mas o luto os uniu mais, planos de futuro, uma vida juntos em Lisboa, longe das sombras. Entretanto, o destino, selão impiedoso, não permitiu paz. Semanas após o funeral, onde a vila inteira sussurrava sobre o filho desviado que velara o pai com o amante ao lado, João recebeu uma herança inesperada, a quinta, agora sua, mas atada a cláusulas antigas, venda obrigatória se não perpetuasse a linhagem. Pressão de tias distantes, ecos de Manuel, faça o que é certo. Miguel, vendo o peso, propôs, vendamos e fujamos para o Algarve. Uma vida simples, só nós. Mas João hesitava, raízes profundas como as vinhas. Conflito interno, lealdade à terra versus amor. Teresa, agora aliada, confidenciou, pai deixou uma carta para você. Leia. Nela, Manuel escrevia, se o amor te faz homem de verdade, honro-o. A quinta é tua, mas o coração é livre. Inspirado, João decidiu reformar a propriedade, um retiro para casais LGBTQ+, um oásis contra o preconceito rural. Mas resistência veio feroz, vizinhos boicotaram,
picharam muros com cruzes e insultos. Uma noite, fogo ateado ao portão, chamas lambendo a madeira centenária. João e Miguel lutaram contra as labaredas, bombeiros chegando tarde. Cinzas frias ao amanhecer, e com elas, raiva. A investigação revelou o culpado, o padre da igreja, aliado de Manuel outrora, mas radicalizado por fofocas. Confrontado, o homem cuspiu veneno: vocês corrompem nossa terra santa. Processo judicial se seguiu, tensão cortante como navalhas. Enquanto isso, em Lisboa, Ana reapareceu, não vilã, mas vítima, apaixonada por João platonicamente, mas agora em terapia por sua própria identidade reprimida. Eu invejava seu coragem, confessou, tornando-se amiga improvável. Ben Miguel, rachaduras sutis surgiam. Sonhos de estabilidade colidiam com o caos. Ele sonhava em adotar, formar família, mas João, imerso na luta pela quinta, adiava. Agora não, amor. Depois da vitória. Uma viagem a Sintra, para acalmar ânimos, virou turning point. No Palácio da Pena, sob torres coloridas, Miguel propôs: case comigo. Aqui, agora, perante o mundo. João, emocionado, aceitou, um casamento simbólico, com Teresa como testemunha. Mas o clímax se aproximou como uma onda atlântica. Durante o julgamento, testemunhas falsas surgiram, boatos de que João seduzira jovens da vila, alimentados pelo padre. Mídia local pegou fogo, escândalo no Alentejo, herdeiro gay acusa santo homem. Manifestações dividiram a praça, arco-íris versus cruzes. João, no tribunal de Évora, voz trêmula: meu pai me ensinou honra. O amor é minha honra. Vitória veio, mas amarga, o padre condenado a serviço comunitário, mas a vila rachada. Miguel, esgotado, confrontou: isso nos destrói. Eu te amo, mas preciso de paz. Discussão explosiva no quarto da quinta, restaurado parcialmente: você escolhe a terra ou eu. João, dilacerado, viu o abismo. Naquela noite, sozinhos sob estrelas alentejanas, João revelou um segredo guardado: estou doente. Coração fraco, como o da mãe. Os médicos dizem meses. Silêncio atordoado. Miguel o abraçou, chorando: então lutamos juntos. Pela vida que nos resta. Reconciliados, planejaram retir com urgência um legado de amor. Mas o destino girou novamente. Uma carta de um advogado, Manuel, em testamento secreto, legara a Miguel parte da propriedade, reconhecendo-o como o que faz meu filho feliz. Choque, lágrimas de aceitação. A família, agora só Teresa e João, planejou um evento, não um funeral antecipado, mas uma celebração de união. Os meses voaram como gaivotas sobre o Tejo. João, apesar da fraqueza crescente, palpitações noturnas, fadiga que o ancorava à cama, mergulhava na reforma da quinta. Arquitetos de Lisboa chegavam em jipes poeirentos, desenhando suítes com vistas para vinhedos, salas de terapia com luz natural filtrada por oliveiras. Miguel coordenava voluntários, ativistas de Lisboa, amigos de bares no Bairro Alto, até Ana, que trouxera sua nova parceira, uma artista de Setúbal. Teresa, transformada pela perda do pai, assumira o papel de ponte, organizava jantares onde ex-inimigos da vila provavam vinhos rotulados: amor sem fronteiras. Alguns cederam, olhos suavizando com o primeiro golo, outros, teimosos, viravam as costas. É como fado, dizia ela a João. Dor e beleza entrelaçadas. Mas o corpo de João traía. Uma tarde, enquanto plantava mudas de jasmim, símbolo de seu primeiro beijo com Miguel, um desmaio o derrubou na terra fofa. Miguel o encontrou, pálido como gesso, e correu para o hospital em Beja. Diagnóstico: pior acelerada. Semanas, talvez, disse o médico, olhos compassivos. João, na cama estéril, sussurrou: não conta a ninguém. Deixe-me terminar isso. Segredo pesava como chumbo. Miguel, atormentado, confidenciou só a Teresa. Juntos, tramaram acelerar a inauguração do retiro, transformá-la em legado vivo. Convites foram enviados para a comunidade LGBTQ+ de Portugal, de Faro a Braga, prometendo um refúgio contra tempestades sociais. Mas boatos corriam: o moribundo quer santificar seu pecado. Conflito irrompeu quando um grupo conservador local, liderado por um ex-vizinho de Manuel, invadiu a propriedade. Aqui não. Isso é abominação. Gritos, faixas, polícia dispersando com sirenes. João, de cadeira de rodas, enfrentou-os da varanda: meu pai construiu isso com suor. Eu o reconstruo com amor. Vão, mas saibam, o Alentejo é maior que ódio. Um jovem manifestante, olhos baixos, murmurou: desculpe, antes de partir, semente de mudança.
Enquanto isso, em Lisboa, Miguel lidava com seu próprio fantasma. O pai do Porto, agora viúvo e arrependido, escreveu uma carta trêmula. Eu errei, filho. Venha, ou pelo menos perdoe à distância. Miguel hesitou, lendo-a no terraço do Rocio. João, ao telefone, encorajou, vá. Cure isso por nós. Viagem tensa, trem para norte, mares agitados em mente. No cais de Matosinhos, o pai esperava, envelhecido, mãos nudosas estendidas. Abraço salgado de lágrimas, eu te amava, mas o medo venceu. Agora, só resta arrependimento. Reencontro curou feridas antigas, e o pai prometeu visitar a inauguração. De volta ao Alentejo, Miguel encontrou João mais fraco, mas radiante, você brilha mais agora. Noites de conversas profundas, sob lençóis de linho, falavam de sonhos, filhos adotivos correndo pelos vinhedos, um mundo sem julgamentos. A véspera da inauguração trouxe o primeiro grande turning point. Uma tempestade noturna, eco da que matara Manuel, derrubou cercas e inundou salas. Trabalho perdido, desespero. João, insone, caminhou até o vinhedo, chuva lavando o rosto. Porquê, agora? Gritou ao céu. Miguel o seguiu, abraçando-o contra o vento, porque sobrevivemos. Como sempre. Amanhecer revelou arco-íris sobre as ruínas, sinal, talvez, de bênção. Recuperação febril, vizinhos, tocados pelo esforço, ajudaram a limpar. Até o jovem manifestante voltou, com amigos, martelos em punho. Deixem-nos provar que erramos. Inauguração marcada, um sábado de sol pleno, bandeiras arco-íris tremulando ao lado de crucifixos familiares. Mas o destino reservava o golpe mais cruel. Na manhã do evento, João acordou com dor lancinante no peito. Ambulância uivou pelas estradas poeirentas, sirenes cortando o ar festivo. No hospital, verdito, colapso final. Horas, no máximo. Miguel, destruído, segurou sua mão, não vá. O retiro. Nossa vida. João, voz fraca mas firme, planeja algo. Um casamento. Para mim ser o noivo, mesmo na morte. Mostra ao mundo nosso amor. Ideia maluca, nascida do desespero, acendeu faísca em Miguel. Ligação urgente para Teresa, faça acontecer. Amanhã, no retiro. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Teresa, coração partido mas resoluto, mobilizou todos, decoradores de Évora para flores brancas e jasmim, cozinheiros da vila para um banquete alentejano, ensopado de grão, pão quente, vinhos envelhecidos. Convidados, já a caminho, foram atualizados via mensagens, venham não para chorar, mas para celebrar João e Miguel. Um casamento póstumo, símbolo de amor eterno. Miguel, ao lado da cama de João no hospital de Beja, planejava em sussurros. Você será o noivo perfeito. Eu, o sortudo. João sorria, fraco, vista-me de branco. E diga aos nossos que o amor vence. Visitas fluíam, Ana, com flores, o pai de Miguel, de Porto, olhos úmidos, meu filho, você é a minha redenção. Até o padre reformado, agora aliado relutante, prometeu uma bênção neutra. Enquanto isso, fora, o mundo fervia. Mídia nacional pegou a história, Alentejo, casamento para o morto, e não ao amor proibido. Debates acalorados em estúdios de Lisboa, uns chamando loucura, outros poesia viva. Manifestantes conservadores ameaçaram protestar, mas ativistas contra-atacaram com vigílias de velas arco-íris. João, lúcido em meio à névoa da morfina, ditou votos, Miguel, você me ensinou que o coração não mente. Na vida e na morte, eu sou teu. Miguel gravou, voz embargada. Noite caiu, e João adormeceu pela última vez, mão na de Miguel, monitor bipando como um relógio cruel. Amanhecer trouxe o adeus. No hospital, família e amigos cercaram a cama. João partiu pacificamente, sol filtrando pelas cortinas, Tejo distante e quando saudades. Luto imediato, mas sem tempo para lamentar, o corpo foi levado diretamente ao retiro, em caixão simples de carvalho, como pedido. A cerimônia começou ao meio-dia, sob um céu azul imaculado. O pátio da quinta, restaurado às pressas, pulsava com vida, cadeiras de madeira para 200 convidados, altar de vinhas entrelaçadas, música de fado suave, Amália Rodrigues cantando Estranha Forma de Vida. Miguel, de terno preto impecável, mas com gravata arco-íris, esperava, olhos vermelhos mas eretos. O caixão de João, coberto de jasmim e fotos deles, o primeiro beijo no Miradouro, risos em Sintra, foi trazido por Palmeirense, Teresa, o pai de Miguel, Ana e um voluntário jovem. Colocado ao lado do altar,
como noiva ausente mas presente. Teresa, oficiante improvisada, voz trêmula, hoje, celebramos não a perda, mas o amor que transcende. João e Miguel, unidos na eternidade. Votos ecoaram, Miguel, de joelhos ante o caixão, leu os de João, depois os seus, você me deu asas em uma terra de raízes. Mesmo na ausência, eu te carrego. Anéis trocados, um no dedo de Miguel, o outro no caixão. Bênção do Padre, que Deus, em sua misericórdia infinita, abençoe este laço. Convidados choravam, mas aplaudiam, um mar de emoções. Banquete seguiu, pratos compartilhados em mesas comunais. Histórias fluíram, como João salvara a Quinta do Fogo, Miguel reconquistara o pai. O jovem ex-manifestante, agora amigo, ergueu um brinde, João nos ensinou perdão. O pai de Miguel, voz rouca, meu erro foi o seu triunfo. Mas tensão subjacente, fora dos muros, protestos isolados. Um grupo conservador, liderado por uma tia distante de Manuel, invadiu o portão, gritando blasfêmia. Polícia conteve, mas o líder, uma mulher de véu negro, confrontou Miguel, você matou meu irmão com essa loucura. Revelação chocante, ela era meia-irmã de Manuel, rancorosa por herança negada. Confronto climático, Miguel, furioso mas contido, rebateu, João morreu de amor, não de ódio como o seu. Ela vacilou, vendo o caixão, e fugiu chorando. Mais tarde, uma carta dela, perdão. O ódio me cegou. Noite caiu com fogueiras e estrelas. Convidados dançaram fado adaptado, ritmos de saudade virando esperança. Miguel, sozinho com o caixão sob a lua, sussurrou, boa noite, meu noivo. Amanhã, o mundo é nosso. Meses se passaram como névoa matinal sobre os vinhedos. O retiro, Quinta do Amor Eterno, abriu portas, tornando-se farol para almas perdidas. Casais de todo Portugal chegavam, um professor de Coimbra com seu parceiro, fugindo de demissões veladas, uma lesbiana de Faro, marcada por família que a deserdara. Sessões de terapia nas salas com vista para horizontes infinitos curavam feridas, noites de vinho e contos teciam laços. Miguel, agora viúvo noivo, gerenciava com Teresa. O anel de João no peito, em corrente, batia como segundo coração. Sonhos o visitavam, João rindo nos campos, sussurrando, continuo. Mas luto profundo corroía, noites insones, onde o silêncio da cama ecoava ausências. Amigos notavam, você carrega o mundo, Miguel. Deixa alguém te carregar. Primeiro conflito pós-casamento, um hóspede, um ativista radical de Lisboa, questionou o retiro. É comercialização do sofrimento. João merecia mais que um memorial turístico. Ataque frio, e quando dúvidas internas de Miguel. Reunião tensa na sala comum, não é turismo. É salvação. Cada quarto é uma vitória contra o silêncio. O ativista, tocado por histórias de hóspedes, retratou-se, virando aliado. Enquanto isso, Teresa enfrentava sua própria jornada. Apaixonada por uma voluntária, Sofia, de Évora, uma bibliotecária de olhos gentis, ela hesitava, e se eu for como o pai, no início? Miguel aconselhou, amor é risco. João me ensinou isso. Primeiro beijo delas, sob o mesmo jasmim do altar, marcou cura familiar. Notícias nacionais celebravam, documentários sobre o casamento do Alentejo ganhavam prémios em festivais de Veneza. Mas backlash veio, um político conservador, em debate televisivo, chamou de propaganda degenerada. Ameaças online inundaram as redes do retiro, fecharemos isso como Sodoma. Miguel, endurecido, respondeu em vídeo, venham ver. O amor não destrói, constrói. Turning point pessoal, o aniversário de morte de João. Miguel planejou uma vigília privada, mas hóspedes insistiram em juntar-se. Círculo de velas no pátio, histórias compartilhadas. Um hóspede, um idoso de Braga que perdera o parceiro décadas antes, disse, vocês me deram voz que nunca tive. Lágrimas coletivas, catarse. Então, o inesperado, uma gravidez. Não de Miguel, mas de Sofia, filha de um relacionamento passado, mas ela escolhera criar com Teresa. Seremos família, como João sonhava. Alegria misturada à melancolia, Miguel, tocando o ventre, imaginou João como tio orgulhoso. Conflito maior surgiu com a meia-irmã de Manuel, agora redimida mas instável. Ela voltou, pedindo reconciliação, deixe-me ajudar. Por ele. Suspeitas iniciais de Miguel deram lugar à compaixão quando ela revelou, câncer terminal, como Manuel. Quero morrer em paz, aqui. Aceitação relutante, ela se tornou jardineira, plantando rosas brancas, sussurrando arrependimentos a pétalas.
No outono, colheita dos vinhedos trouxe clímax emocional. Festa da vindima, com hóspedes pisando uvas em tonéis, risos e quando. Miguel, erguendo taça, por João, o noivo eterno. Mas durante a dança, uma carta caiu de seu bolso, a última de João, escrita no hospital, esquecida, se eu partir, viva plenamente. Encontra alegria além de mim. Eu aprovo. Choque, João previra o luto, encorajando futuro. Lágrimas, mas liberação. Naquela noite, Miguel confessou a Teresa, eu sinto falta dele, mas... há vida aqui. Ela sorriu, ele sabia. Anos teceram tapeçaria de resiliência. A Quinta do Amor Eterno floresceu, a expansão para cabanas ecológicas, parcerias com a ONGS de Lisboa, até um festival anual de Uniões Eternas, atraindo milhares. Miguel, agora com fios grisalhos nas têmporas, encontrar equilíbrio, luto como companheiro, não prisão. Namoro tímido com um terapeuta do retiro, Lucas, um homem de Faro com sotaque suave e olhos que lembravam o mar, começou como amizade, florescendo em beijos sob estrelas. Teresa e Sofia casaram-se no pátio, bebê nos braços, uma menina chamada Joana, em homenagem. A meia-irmã de Manuel partira pacificamente na primavera, deixando rosas como legado, obrigada por me ensinarem perdão. Mas o destino, sempre caprichoso, trouxe um último teste. Uma oferta milionária de um consórcio estrangeiro, comprar a quinta para vinhedo comercial, apagando o retiro. Pense no dinheiro, para o futuro de todos, pressionou o advogado. Conflito interno rasgou Miguel, vender traía João. Manter arriscava falência com dívidas acumuladas. Debate acalorado na sala comum, com hóspedes como jurados. É o sonho de João, argumentou Teresa. Lucas, ao lado de Miguel, mas sonhos evoluem. O que ele diria agora? Noite de insonia, Miguel caminhou pelos vinhedos, luar prateando folhas. Visão, ou memória. De João, viva, amor. O legado é o coração, não a terra. Decisão, recusar a oferta, mas inovar. Parceria com a comunidade local, vinhedos sustentáveis, lucros divididos, empregos para ex-inimigos. Vizinhos, agora aliados, investiram, o jovem de outrora, dono de uma taverna, liderou. Clímax final veio no festival do 5º aniversário do casamento póstumo. Milhares lutavam a quinta, discursos de ativistas nacionais, performances de fado quier, bandeiras tremulando. Miguel, no altar restaurado, revelou a placa, em memória de João, o noivo eterno, e de todos que amam além das sombras. Durante o brinde, trovão rolou, mas não chuva, e sim aplausos ensurdecedores. Um convidado surpresa, o presidente de Portugal, em gesto simbólico, declarando o retiro patrimônio cultural de tolerância. Noite acabou com fogos, iluminando o Alentejo como um coração pulsante. Miguel, abraçado a Lucas e Teresa, sentiu paz, amor não era posse, mas onda que levava adiante. João, em espírito, sorria das estrelas. E assim, na terra de saudades e fados, uma família improvável tecera um novo fio, de ódio a união, de morte a vida eterna. O amor de João e Miguel, como o Tejo, fluía incansável, lavando preconceitos, nutrindo esperanças. Fim. Não, apenas o começo de infinitas histórias.